Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite aí a vocês, né? Espero que esteja aí todo mundo bem, tranquilo, né? Todo mundo com uma saúde boa, né? Se cuidando aí e tomando aí todos os cuidados devido ao nosso Covid-19. Pessoal, por enquanto a gente ainda não tem notícia nenhuma, né? Tem um pessoal que está me perguntando aí em respeito ao retorno das aulas. Por enquanto ainda nós não temos essa informação, tá? Quando der algum parecer, quando existir algum parecer aí, eu já comunico vocês, o setor pedagógico e a direção também comunica vocês sem problema nenhum. Sei que a situação é complicada, mas a gente tem que entender que esse é um momento de sacrifício, né? Somente para a sala de aula, né? Que se trata aí um grande conjunto de pessoas no mesmo lugar, no mesmo local fechado, mas retomo a dizer que em momento nenhum vocês serão prejudicados com isso, tá? A gente vai retomar aí mais para frente todos esses conteúdos. Essas aulas EAD são importantíssimas, reforçando de novo para vocês estarem acompanhando, porque querendo ou não, quando a gente for voltar para a sala de aula, o tempo ele vai se tornar mais curto, então vocês têm que uh, correr atrás disso, tá? Por quê? Né? Senão a gente vai perder muito tempo retomando muito conteúdo. Então, chegando em sala de aula, mais ou menos a ideia, pessoal. A teoria é isso, fala as aulas que eu ministrei, mas vamos, né, para a prática, vamos desenvolver isso aí mão na massa, tá? Então é importantíssimo vocês estarem acompanhando principalmente essa parte teórica, essa base da parte teórica. Só que, lógico, eu vou retomar isso, né? Eu vou retomar isso tanto nesse módulo, mas eu vou ver se eu consigo também para o próximo módulo a gente fazer toda uma revisão de todo esse conteúdo desse 1 mês e meio, né, que estamos esticando aí toda essa problemática aí, beleza? Mas parando de enrolação, né, vamos lá, né, nossa aula de hoje, instalações elétricas industriais, a gente vai dar início aí, começar o acionamento de motores elétricos, tá? Então, essa parte de acionamento de motores elétricos, ele é um conteúdo extenso, beleza? E bastante interessante, é muito aplicado no setor industrial, é algo que cai muito em concursos, tá? Nós sempre cai várias questões relacionadas a isso. E a gente vai entrar também dentro de leitura, interpretação, principalmente em respeito à montagem, tudo aí vai, de acionamento de motores elétricos, tá? Toda essa parte de acionamentos aí. Então prestem bastante atenção nessas aulas e acompanhem elas, beleza? Então vamos dar início aí à nossa aula, tá? Só diminuir minha cara aqui, beleza. Então dando início à nossa aula, tá? O objetivo da aula vai ser compreender sobre acionamento, a simbologia, eu vou falar um pouco hoje sobre manutenção também, tanto da parte de acionamentos, né, que seria o circuito de comando, quanto o circuito de potência, tá, dos motores elétricos de indução. Isso para partida direta de motores, tá, de indução trifásicos. Os objetivos gerais da nossa aula serão identificar os sistemas elétricos industriais, identificar todos os materiais, componentes, instrumentos das partidas diretas, né? Vou estar mostrando quais que são eles passo a passo, né? Visualizando por foto e pelo diagrama. É importante vocês estarem caracterizando e conhecendo cada um desses materiais e componentes e instrumentos. E também identificar qual é a sequência de operação e acionamento para uma partida direta, beleza? E após a aula eu vou estar passando para vocês aí uma lista de exercícios, tá? São apenas 5 exercícios bastante simples referente a essa aula, tranquilo? Então, pois bem, né? Antes da gente começar a entrar na partida direta de motores de indução trifásica, a gente vai ver alguns conteúdos, tá? Alguns conceitos bastante importantes. O primeiro conceito que nós vamos ver é a corrente de partida, tá? Corrente de partida se trata daquela corrente da qual a máquina, tá? Ela vai, vamos dizer assim, sugar da rede, ou seja, ela vai necessitar da rede em um espaço de tempo. Que espaço de tempo é esse? É o espaço de tempo desde que você alimenta a máquina, desde que ela recebe o valor da tensão, até que ela atinge o valor da velocidade nominal dela. Ou seja, como se ela estivesse sendo ligada da velocidade zero até ela atingir a velocidade nominal. Se o motor, por exemplo, possui lá 1.800 RPM, então basicamente esse tempo dessa corrente de partida seria o tempo em que ele sai da velocidade zero até 1.800 RPM, tá?
Qual que é a importância de vocês entenderem um conceito dessa corrente de partida? Tá? Porque a corrente de partida ela é associada a motores de indução trifásicos, que é os MITs, ela tem uma característica bastante peculiar. Tá? Então, ela tem um determinado tipo característico que quando você aciona o motor, tá, o MIT, o motor de indução trifásico, essa corrente ela vai possuir um alto valor de partida. Tá? Então esse valor, esse aumento significativo da corrente consumida, tá, ela vai diminuindo gradativamente enquanto a velocidade vai alcançando aí o valor dela nominal. Tá? Então você tem um valor da corrente de partida muito alto, isso a partir do tempo, a partir dela vai atingindo a velocidade, isso tende cada vez aí diminuindo gradativamente até ao pleno funcionamento, onde que ela vai atingir aí o valor da corrente nominal. Tá? Então o valor da corrente de partida ele tem um intervalo de tempo curto, porém um valor significativo muito alto. Tá? Então, quando a gente fala de corrente de partida, nós temos aquela corrente que nós chamamos de corrente de pico. O valor da corrente de pico, tá, é o valor da corrente máxima. Essa corrente máxima ela pode chegar de 4 até 10 vezes o valor da corrente nominal do motor. Tá? Dependendo do tipo de partida, se caso o motor ele não tiver um sistema de partida compensada ou uma partida indireta, se você for partir diretamente esse motor com um alto valor de corrente, sendo de 4 até 10 vezes, isso pode causar danos, tanto quanto ao motor, tanto quanto à rede, beleza? Então a gente vai ver mais para frente outros tipos de partidas de motores, como estrela triângulo, a utilização de autotransformadores, software starters, inversores de frequência, enfim, infinitos outros tipos de partidas de motores que eles têm a finalidade exatamente disso, né? De você diminuir o valor dessa corrente de pico, de você diminuir o valor dessa corrente de partida, para que essa corrente de partida ela não cause danos ou efeitos, tanto quanto a sua máquina, que seria o seu motor, o seu equipamento, tanto quanto a rede. Né? Um exemplo disso na rede, uma alta corrente, um alto surto, né? Você pode gerar um curto-circuito nos condutores, então o curto-circuito no condutor pode vir a causar um incêndio, né? Pode vir a causar uma chama. Dentro do motor, né? O motor ele tem, por exemplo, um enrolamento, né? Como ele possui o enrolamento, se você tiver uma alta corrente, né? Essa alta corrente pode chegar a danificar o seu enrolamento, o esmaltamento dele, gerando curtos-circuitos internos no seu motor, que pode gerar, né, prejuízos para o setor industrial. Beleza? Pois bem, isso aqui é um exemplo de uma placa de motor, tá? De um motor de indução trifásico. Eu vou passar uma aula somente de motores de indução trifásico, onde eu vou explicar a leitura dessa placa. Tá? Mas já passando de um conceito bem importante para essa aula, de que vocês têm que ter noção, que na placa de identificação sempre apresenta todas as informações e características do motor. Tá? Isso é por norma, isso é regra, todo motor tem que ter essa placa de identificação. Uma das informações que tem na placa de identificação, né, que eu marquei aqui, tá? Em questão aqui da 3, que é bem importante vocês verem, que é o nível de tensão do fechamento, tá, do motor, como o motor está fechado. Tá? Se ele estiver fechado para 220 volts, 380 volts ou 440 volts, a gente vai ver isso, né, na aula de motores, como que realiza esse fechamento. Nós temos aqui o valor da corrente. Tá? Esse é o valor da corrente nominal do motor, não a corrente de partida, não a relação da corrente de partida pela corrente nominal. É a corrente nominal do motor. Quando eu falo corrente nominal do motor, é quando o motor ele atinge a velocidade nominal. Tá? Então, por exemplo, se esse motor aqui atingiu aí a velocidade nominal, vamos ver se eu encontro aqui qual é a velocidade nominal dele, se tem na placa, se eu tirei... Aqui, ó, velocidade nominal, 1780, tá? O que significa então? Que quando ele atinge 1780 RPM, a partir desse momento, ele então vai ter a corrente nominal. Se caso o meu motor estiver fechado em 220, a corrente nominal do meu motor vai ser 236 amperes. Se ela estiver fechada em 380 volts, a corrente nominal é 137.
Se ela estiver fechada em 440 volts, a minha corrente nominal vai ser 118 amperes. Além disso, tá, nós temos o que nós chamamos de relação da corrente de partida pela corrente nominal. Nada mais é do que uma relação sobre P sobre N. Nesta relação, a gente consegue calcular qual é o valor da corrente de partida do motor. O que significa isso? Se eu realizar uma partida direta nele, se eu alimentar ele diretamente com a tensão da rede, qual é o valor que ele vai sugar da rede naquele curto espaço de tempo. Por exemplo, para esse motor, fazendo uma suposição de um exemplo, se nós realizarmos o fechamento dele tá, em 380 volts, a corrente nominal dele vai ser 137 amperes. Tá? Então, depois que ele atingiu a velocidade nominal de 1780, ele vai estar aí, né, retirando da rede 137 amperes. Nós temos a nossa relação, tá, de P sobre N, da corrente partida sobre a corrente nominal. Como ela é uma relação, tá, eu posso realizar o cálculo. O que significa isso? Que a minha corrente partida vai ser igual à minha corrente nominal vezes o valor da relação. Então, o valor da relação tá, é 7,5. Então, se ela é 7,5, tá, 7,5 vezes 137, que é a corrente nominal, então eu vou ter uma corrente partida de 1027,5 amperes. Né? Então, imagina aí, né, você dando a partida nesse motor diretamente na rede, né? Instantaneamente, em questão de pouco tempo, um pouco intervalo de tempo, ele vai chegar a consumir 1027,5 amperes. Então imagina o transtorno que isso pode gerar tanto para a rede, né? Então isso aí pode gerar um grande curto-circuito dentro do setor industrial e principalmente, né, se você não tiver o dimensionamento certo, né, dos condutores, né, pode gerar até um incêndio aí, tá? Então, a leitura de placa do motor é extremamente fundamental, principalmente quando a gente for entrar lá em dimensionamento, tá? A gente vai entrar dentro do dimensionamento dos dispositivos, da partida direta, partida estreita e triângulo. Então, vocês vão ter que saber extrair essas informações da placa do motor, beleza? Pois bem, tá? Então, uma vantagem existente das partidas diretas é que ela põe em funcionamento o motor, tá? No menor tempo possível. Então, você alimentou ele com a rede, tá? Instantaneamente ele já tem a tensão nominal. Tá? Isso faz com que ele tenha, tá, um alto torque, que o torque dele é nominal. Então, eu energizei ele e já vai ter o torque no eixo instantaneamente. Para sistemas que trabalham com carga, tá? Como por exemplo uma bitoneira, que está aqui o exemplo, né? Porque você vai lá, joga todo o material da construção civil e liga a bitoneira, né? Então, se você tem um sistema que tem que partir com carga, com alto valor da resistência, né, de partida, é extremamente fundamental que você tenha um alto, né, valor de um conjugado de partida. Então, uma grande vantagem, né, para o sistema de partida direta é exatamente esse. Né? Então, liguei, ele já aplica um alto torque no eixo do motor. Né? Uma grande vantagem dela é essa. Só que a grande desvantagem, como eu comentei, tá, que ela chega a ter valores de corrente aí em até 10 vezes a corrente nominal. Né? Então, ela suga uma alta corrente da rede em um curto espaço de tempo. Né? Então, isso é uma grande desvantagem. Devido a isso, né, o pessoal aí decidiu, né, pela norma, pela NBR 5410, fazer aí, né, uma limitação que a gente fala, né, dessa corrente de partida de acordo com a potência dos motores. Então a NBR 5410 ela fala que, né, que motores até 5 cavalos, até 5 cavalos pode utilizar partida direta. Acima de 5 cavalos não pode se utilizar partida direta, beleza? Então, na verdade, o que ela diz é que a partir de 5 cavalos você deve consultar, né, na verdade, a norma da concessionária local. Né? Então, para consultar a norma da concessionária local, lógico, a gente está no Paraná, a gente vem e entra dentro das normas da Copel. Existe a norma da Copel, que é a NTC 901100, que ela diz o seguinte, ela diz duas categorias, então nós temos os nossos motores que são monofásicos e para os nossos motores trifásicos. Em relação aos motores monofásicos, a Copel fala que eu posso dar partida direta em até motores de 5 cavalos. No caso dos trifásicos, a mesma coisa. Então, sempre motores acima de 5 cavalos, eu devo utilizar uma compensação que a gente vai ver mais para frente algumas delas. Tá? Então, até 5 eu posso utilizar motores de partida direta. Professor, então se eu fui lá, fiz uma visita lá, um cliente me contratou, ele tem um motor lá,
né, de um torno, 7 cavalos e meio, o que eu faço? Né? Então, não tem como, cara, você vai ter que utilizar algum sistema lá para compensar essa partida aí, porque de acordo com a norma, a gente não pode partir os motores acima de 5 cavalos aí com partida direta, exatamente para minimizar essa corrente de partida, beleza? Bem, uma característica, como eu disse, bem interessante, né, do nosso motor, né, trifásico em partida direta, que ele possui um alto conjugado de partida. Né? Então, por exemplo, se a gente observar esse gráfico aqui, tá? A leitura de gráfico é bastante importante, pessoal. Então, esse traço verde aqui, né, que é essa curva C, ela representa um conjugado resistente da carga. Né? O conjugado resistente, quando eu falo conjugado, a gente está falando de força. Tá? Então, a força resistente da carga. Então, qual é a força que... Desculpa aí, pessoal. A força que a carga resiste, beleza? Nós temos a curva B, que trata do conjugado de torque da partida do motor. Então, é o conjugado, ele é a força que o motor pode aplicar. Então, se a gente observar, C é a força da carga, né? Aquilo que se vai se opor à força do eixo do motor. Então, a força da carga ela é bem menor do que a força do torque do motor, do eixo do motor, chegando a ser até 6 vezes, né, menor. Então, o motor ele possui 6 vezes mais força para tocar a carga. Então, ele não vai ter problema nenhum para realizar a partida desse motor aí. Então, eu energizei, certeza que a carga vai rodar. E o interessante se a gente observar que o quê? Que em A, que é a corrente de partida do motor, como eu disse, eu parto, ela tem um alto valor, depois, até atingir a velocidade nominal, ela vai diminuindo durante aí o tempo, até ficar na corrente nominal do motor. Tá, então o A vai diminuindo com o tempo e o conjugado de partida do motor, tá? Na verdade, o conjugado do torque do motor, beleza? Que essa amarela ela vai aumentando com o tempo. Né? Então, quanto mais próximo eu vou chegando aí da minha corrente nominal, né? Que seria a curva de partida diminuindo da corrente, maior é o conjugado, a força do meu motor. Né? Então, bem interessante aí o gráfico, tranquilo? Então, resumindo, né, de maneira geral o gráfico, né, ele indica que o motor de indução trifásico com partida direta ele possui um alto conjugado de partida em comparação ao conjugado resistente da carga, beleza? Bem, nós temos um sistema, tá? Que agora a gente vai entrar dentro da parte dos nossos diagramas elétricos, tá? De partidos, da partida direta. Nós temos dois tipos, tá? De circuitos. Nós temos o circuito de potência e nós temos o circuito de comando. Fundamental, tá? Que vocês consigam aí caracterizar os dois, tá? De maneira diferente, porque são dois circuitos, apesar de eles estarem no mesmo painel em conjunto, mas são dois circuitos separados. Nosso circuito de potência trata-se da alimentação do nosso motor, então no circuito de força, beleza? Para acionamento do meu motor, e o circuito de comando é onde está a lógica para acionamento do meu sistema, beleza? Então um é responsável pela lógica, o outro é responsável pela força. São dois circuitos diferentes, com componentes diferentes iguais, tá? Então ambos vão estar em conjunto ali. Então para vocês não confundirem, a gente vai caracterizar cada um desses componentes agora. Então falando primeiro sobre o circuito de potência, tá? Para a partida direta, o primeiro elemento que nós vamos ver, tá? É o F1, beleza? Dentro do nosso circuito de força, que são os fusíveis de proteção. Esse fusível de proteção, como vocês viram na última aula, ele tem que ser de ação retardada. O que significa isso? Eu dei partida no motor, instantaneamente ele não pode queimar, ele não pode abrir o filamento. Né? Então ele tem que ter um certo retardo no tempo dele. Tá? Porque senão toda vez que eu partir o motor eu vou queimar o fusível. Né? Porque a corrente de partida é alta, então não significa que é um curto-circuito, significa que é uma alta corrente de partida. Beleza? Que teoricamente isso vamos dizer assim, o projetista, né, ele teve noção disso. São empregados na proteção de circuitos de motores, né, preparados para suportar o pico de corrente durante a partida do motor elétrico e interrompem a passagem da corrente, no caso do curto-circuito, beleza? Esse aí é o que a gente está vendo, né, o famoso fusível aí, diazético que a gente viu na última aula. Tá? O segundo componente que nós temos é o disjuntor termomagnético trifásico, tá? Então, a gente viu que são dispositivos eletromecânicos, eles servem para proteger, aí no caso, o nosso motor, tá? Esse aqui,
trifásico ele serve para proteger o nosso motor contra curtos-circuitos e principalmente contra sobrecargas de longa duração. Tá? Então, sobrecarga, ele vai aquecer, né? Ele tem um sistema lá de aquecimento e aí ele vai e dispara o nosso disjuntor, beleza? O terceiro elemento que nós temos é o contator de potência, tá? Então a gente viu que dentro do nosso contator nós temos os contatos de potência e nós temos os nossos contatos de comando, que são os nossos contatos auxiliares. O nosso contador de potência ele serve para realizar o comando do nosso motor, ou seja, para energizar o nosso motor quando ele recebe um sinal vindo do circuito de comando, beleza? Então ele nada mais, quando vem esse sinal, ele fecha os contatos aqui em K1 e simplesmente energiza o nosso motor para o nosso motor entrar aí em funcionamento, beleza? Aqui F1 nós temos aí o nosso relé térmico, tá? Que a gente viu na última aula, ele serve para proteger o nosso motor em caso aí de sobrecarga ou alguma sobrecorrente, enfim, que tiver. Então ele tem um bimetálico lá dentro, tá? Então esse bimetálico ele aquece, entre aspas, com uma sobrecorrente ou uma sobrecarga no motor, que faz com que o relé térmico ele dispare, né? Então ele vai atuar no que ele disparar e ele desliga o motor instantaneamente, beleza? E só, tá? Então são os nossos principais do circuito aí de potência. Então nós temos o fusível, nós temos o disjuntor, nós temos o contator e nós temos o relé térmico. O professor sempre vai ser isso sempre, tá? Isso é padrão. O que vai alterar aqui, tá? É a quantidade de contatores, né? Então às vezes você, por exemplo, quer um motor, por exemplo, que gire nos dois sentidos, né? Que ele gire no sentido horário e gire no sentido anti-horário. Você vai precisar de 2 contatores. Se você precisar, por exemplo, de uma partida estéreo-triângulo, você vai precisar de 3 contatores e por aí vai. Mas a utilização do fusível, a utilização do disjuntor, a utilização do relé térmico e por aí vai, ela é fundamental. Sempre tem que ter, beleza? Pois bem, dentro do circuito de comando, então você tem os fusíveis para o circuito de potência e você tem que ter também fusíveis para o circuito de comando. É fundamental que você tenha 2 circuitos, tá bom? Para as duas fases, tá? Para a fase de entrada do seu circuito de comando e o fusível para a fase de saída, tá? Para fechar o circuito. Então, se caso houver um curto-circuito, não importa que fase que for, ele tem que interromper instantaneamente, tá? O circuito de comando, beleza? Então, nesse caso, não necessita, né, de um circuito com retardo, né, porque não está diretamente no circuito de potência. Então, o fusível instantâneo é bastante utilizado. Mas um retardo também não tem problema, né, no caso de ser utilizado aí dentro dos circuitos de comando, não. A finalidade dele é a mesma coisa, né? Ele deve interromper aí, tá, no caso de um curto-circuito, o filamento. O disjuntor termomagnético, tá? Ele tem a mesma funcionalidade também de circuito de potência para proteção de curto-circuito e de sobrecarga de longa duração. Dependendo, você pode utilizar aí um motor bifásico ou um motor, tá? ou um disjuntor, tá? Monofásico ou o que seria, né? Um monopolar ou bipolar, tá? É importantíssimo, tá? Nunca façam isso. Nunca utilizem 2 disjuntores monopolar fazendo um bipolar, tá? Porque ele não tem a mesma finalidade. Então não façam isso. Ou você utiliza um disjuntor monopolar ou você utiliza um disjuntor aí bipolar, tá? Se for bipolar, aí a fase vai passar, as duas fases vão passar pelo mesmo disjuntor. Se for monopolar, passa somente uma. Não importa, né? Ele sendo monopolar, se caso houver uma sobrecarga ou um curto-circuito, ele vai interromper. Como o circuito, né, tecnicamente, que a gente observa, ele está em série, né? Então interrompe a corrente do circuito, então no circuito de comando ele desliga instantaneamente, né? Então não tem aí problema nenhum, não, tá? O terceiro elemento que nós temos seria o contato auxiliar, tá? Ou contato de comando, mesmo nome, tá? Contato auxiliar ou o contato de comando do relé térmico. Então o relé térmico a gente viu, tá? É o mesmo relé térmico, tá bom? A gente está tratando o mesmo relé térmico. Só que nesse relé térmico, dá uma olhada aqui nesses 3 parafusos aqui atrás. Esses 3 parafusos eles vão conectados aqui, os 3 cabos que vão para o motor. Isso é lá que a gente já viu do circuito de potência. Nós temos também para o circuito de comando. No caso do circuito de comando, nós temos o 9596, QNC, Normally Close, tá?
esse cara tem série com o meu circuito de comando aqui também. O que significa isso, professor? Se caso o meu relé térmico atuar devido a uma sobrecarga, tá? Instantaneamente, beleza? Esse contato, que é normalmente fechado 95, 96, ele abre. Então ele vai desligar instantaneamente tanto o meu circuito de potência e de força, tanto quanto o meu circuito de comando, né? Porque como ele está aqui em série, né? Simplesmente ele atuou, ele desliga o circuito de comando e desenergiza também instantaneamente o meu motor, beleza? Então ele abre o contato 9596 e desliga a alimentação do circuito de comando, caso seja detectada uma sobrecorrente no circuito de potência, beleza? Nós temos o nosso S0, tá? Que é o nosso botão de emergência do tipo cogumelo com retenção. Em caso de qualquer distúrbio, ou em caso de qualquer anormalidade ou emergência, esse botão ele deve ser acionado, também no caso de manutenção, tá? Onde que ele deve ser pressionado e aí você só consegue, né, tirar ele do estado normal se você girar e apertar e voltar ele aí para trás. Então, eu apertei ele, o que ele tem que fazer? Ele tem que desenergizar todo o meu circuito, ele tem que desligar todo o meu circuito para baixo, beleza? O outro elemento que nós temos é uma botoeira sem retenção NF, tá? Então, sem retenção é aquela com retorno por mola, tá bom? NF normalmente fechada. 11 e 12, nós vimos a nomenclatura, né, dessas botoeiras na última aula. 11 e 12 é sempre normalmente 1 e 2, né? Na verdade 1 e 2, sempre terminado 1 e 2 significa normalmente fechado, tá? E ele serve para desligar o motor, né? O que significa isso? Se eu tiver com meu sistema todo alimentado, apertei S1, ele desliga o meu motor instantaneamente, tá? Então ele interrompe a tensão do meu circuito de comando, interrompendo a tensão do meu circuito de comando, como eu tenho um K1, instantaneamente ele desliga K1 no meu circuito de força. Na grande maioria das vezes, tá, esse botão ele é vermelho, tá, que significa o vermelho, né, gente, né, por norma sempre é para desligar e desenergizar, tá? Ali nós temos o nosso S2 com botoeira sem retenção NA, tá? É 13 e 14, terminado 3 e 4, ele normalmente aberto, e ele serve para ligar o nosso motor elétrico, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai fechar os nossos contatos de potência, então ele fecha o contato de comando e fecha o contato de potência, e aí vai e alimenta o motor, tá? Então ele serve para fechar aí os 3 e 4, que são os 3 e 14 contatos auxiliares, do 23 e 24 e por aí vai, do nosso circuito de comando. Na grande maioria das vezes, essa botoeira aí, tá? Ela é verde, tá bom? Então, vermelho desliga, verde liga o nosso motor, tá? Lá embaixo nós temos o nosso contato, tá? Da bobina, tá? 1 a 2, serve para energizar aí a bobina do meu contator. Então, o que significa isso? Se caso meu A1, A2, se meu K1 ele receber a tensão, tá? Ele alimenta o motor. Então, ele vai ligar o motor. Beleza? E ele fecha os outros contatos auxiliares, 13, 14, 21, 22 e 33 e 34 do meu circuito de força. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento, tá? Então aqui está a representação onde estão o meu A1, A2, tá? No meu contator aí, beleza? Nós temos o contato auxiliar aqui em K1, 13 e 14, esse contato auxiliar, tá? É de quando eu aperto o S2, tá? Como ele é sem retenção, tá? Ele não vai ficar preso, né? Quando eu apertei S2, eu tiro o dedo, ele vai voltar para o estado normal. Se eu não tiver um contato de selo, o meu motor vai desligar. Então eu preciso de um contato de selo, tá? Para me selar mesmo. O que significa isso? Para eu dar continuidade com a alimentação do motor. Beleza? Então esse contato K1 ele serve para isso, ele serve como um contato de selo, para manter o caminho da passagem da corrente para alimentar o meu K1 e ele continuar ligado. A gente chama ele de contato de selo ou algumas nomenclaturas aí também de algumas bibliografias, vocês vão encontrar ela como um contato aí de manutenção, beleza? Pois bem, respeito ao funcionamento, tá? Passo a passo da minha partida direta do meu motor, tá? Espera aí um minutinho, vou mostrar primeiro para vocês no caso de Simu, depois eu passo um resumo aqui de como é que funciona, beleza? Deixa eu consigo pegar aqui. Um minutinho, galera. Pois bem, pessoal, aqui nós temos o nosso CAD Simu, beleza? Para fazer a simulação aí.
do nosso motor, beleza? Deixa eu só fazer um negócio aqui para ficar melhor, tá? Acredito que tenha melhorado aí um pouco, né? Depois eu vejo depois e regravo. Então vamos lá. Então nós temos aqui o nosso circuito, beleza? De potência, do lado de cá nós temos o nosso circuito de comando, tá? Aqui nós temos a nossa rede de alimentação trifásica aí, beleza? Então, por exemplo, ó, tá? Vou rodar aqui. Então eu quero que o meu motor ele energize, tá? Então eu tenho os meus fusíveis, meu motor não está rodando, tá? Ele está desligado, por quê? Porque meu disjuntor aqui ele não está energizado. Então você pode observar, ó, toda vez que eu ligo, tá, o sistema, ele muda de cor, beleza? Então eu liguei o meu disjuntor, significa que chegou tensão aqui nos contatos 1, 3 e 5 para a alimentação do meu motor. Meu motor não vai girar por quê? Porque meu contator K1, meus contatos de potência, tá? Meu contato de potência de K1, ele está normalmente aberto, então ele não vai chegar a iniciar meu motor. Então eu preciso fechar os meus contatos, né, de potência do meu K1 para ionizar o meu motor. Para que isso aconteça, eu preciso, né, funcionar o meu circuito de comando. Tá? Então meu circuito de comando está desenergizado porque o meu disjuntor Q2 está desligado. Então eu energizei Q2, o que aconteceu? Ó, vou organizar de novo. Não tenho nada aqui passando, né? Não tem corrente nenhuma. Então eu energizei Q2, observe aqui, ó, né? Já passei corrente. O que acontece aqui, tá? Na hora que eu desliguei, tá? Na hora que eu liguei, desculpa, meu disjuntor aqui, ele fez uma alimentação aqui, ó. Ele alimentou meu K1 aqui, ele já é normalmente fechado, né? Então ele não altera. Ele alimentou minha lâmpada, meu sinaleiro vermelho, indicando que minha máquina ainda está desligada, beleza? Então, como nós vimos, eu tenho aqui o meu contato de comando do meu relé térmico, eu tenho minha botoeira de emergência, eu tenho minha botoeira de desliga e eu tenho minha botoeira aqui de liga, beleza? Então, observem aqui, ó, tá? Na hora que eu apertar S2, tá? Eu instantaneamente vou alimentar as bobinas de K1 e na hora que eu alimentar as bobinas de K1, tá? Eu vou fechar o contato de potência ligando o meu motor. Eu vou soltar, beleza? O dedo do mouse, o que seria o parar de pressionar, o meu motor ele vai continuar ligado. Então olha só para você ver, pressionei, tirei o dedo, o que aconteceu? Meu contato de selo, né, ele ficou fechado, tá? E ele reenergizou o motor. Mas por que isso aí acontece, professor? Porque observe aqui, ó. Antes, deixa eu desligar aqui. Antes, ó, não tenho passagem de corrente nenhuma não. Cliquei, ele permitiu a passagem de corrente nesse sentido aqui, beleza? Então eu tenho corrente passando aqui e tenho corrente passando por aqui também, tá? Na hora que eu tiro o dedo da botoeira, ele continua tendo passagem de corrente. Então continua tendo passagem de corrente aqui no contato auxiliar 13 e 14. Se caso eu não tivesse, tá, esse contato auxiliar aqui, beleza? Na hora que eu tirasse o dedo da minha botoeira, o meu motor iria desligar. Tá? Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês terem noção de como é que funciona. Vamos ver aqui. Então, olha só para vocês verem. Ó. Liguei aqui, beleza? Então, ó, apertei a botoeira, o que vai acontecer? Ele vai ligar o motor. Só que na hora que eu tiro o dedo, o que acontece? Ele desliga. Então, eu preciso de um contato de selo para manter o meu motor energizado. Beleza? Então deixa eu colocar o meu contato de selo aqui novamente no lugar. Pegou errado. Beleza. Meu contato de selo aí de K1. Tranquilo? Então eu energizei, alimentei o motor, ele ficou ligado. Beleza? Tranquilo, meu motor está alimentado, tá? Ele está girando. Beleza? Bem, pessoal, como é que eu faço para desligar o meu motor? Tá? Então eu tenho minha botoeira S1. Minha botoeira S1 ela serve para desligar. Na hora que eu apertar S1, ela vai cortar a corrente, tá, que vem para a alimentação do meu circuito de comando. Beleza? Então, ó, cliquei S1, ela cortou a corrente, desliguei o meu motor. Então, mesmo eu deixando de pressionar, tá, a minha botoeira desliga, o meu sistema não liga de novo. Então, eu só consigo ligar o meu motor de novo se eu pressionar S2. Beleza? Nós temos aqui também, tá, pessoal? Deixa eu ligar aqui de novo. O nosso relé térmico, tá? O contato auxiliar do nosso relé térmico 9596. Então, olha só para vocês verem o que acontece. Vou fazer uma simulação aqui
no caso de uma sobrecarga do meu motor, tá? Então houve uma sobrecarga no meu motor, o meu relé térmico ele vai atuar. Quando o meu relé térmico atuar, que é o F1, ele vai abrir esse contato que é normalmente aberto, normalmente fechado, tá? 9596, desenergizando o meu circuito. Observem o que vai acontecer, ó. Beleza, ele continuou ligado. Então olha só para vocês verem. Mesmo tá, eu desligando o disjuntor, energizando ele de novo, mesmo eu clicando aqui para ligar o meu motor, tá, o meu sistema ele não volta a ligar. Existe uma característica, tá, depois eu mostro para vocês, no relé térmico, que ele tem um botão de reset. No caso, se ele tiver no modo manual, tá, ele tem um modo automático e um modo manual, se ele tiver no modo manual, o próprio operador, o manutentor, o eletricista, o eletrotécnico tem que ir lá e clicar no reset. Tá? Então ele reseta o relé térmico, aí sim eu consigo partir ele de novo. Se ele estiver no modo automático, tá? Isso daqui, ó, se caso acontecer, se caso o relé térmico atuar, automaticamente, tá? Quando ele esfriar, ele já liga de novo e aí eu consigo partir o meu sistema, beleza? Então existe essa diferença aí, tá? E aqui nós temos a nossa botoeira de emergência. Cliquei na botoeira de emergência, olha só para você ver, eu não consigo energizar o meu sistema, nem se eu tentar aqui. Por quê? Porque a botoeira de emergência ela tem que ser com retenção, beleza? Então eu desligo, aí sim eu consigo partir o meu sistema, tá? Em relação às minhas lâmpadas, tá? Então desligando aqui, ó, o estado normal dela, tá? Sem estar ligado o meu motor, meu K1 3334 com final 3 e 4, normalmente aberto, como eu disse na última aula, ele está aberto, e aqui meu 2122 ele está fechado. Quando eu energizo o K1, esse daqui vai fechar, esse daqui vai abrir. Então olha lá. Então o que significa? Eu alimento a lâmpada tá verde, significando que o meu sistema está ligado, que minha máquina está ligada, que meu motor está energizado, e desligo a vermelha, que a lâmpada vermelha significa que está desenergizado, e assim vice-versa. Se caso eu desligar, ele altera, né, as cores aqui, beleza? Bem, é bem simples o funcionamento, tá? No slide de vocês, agora vamos passar para o slide, né? Vamos passar para o slide aí. Calma aí, nós estamos aqui, meio doidão. Voltando para a aula aí. Voltando para a aula, tenho aí ó, o passo a passo tranquilo, tá? Do sistema do funcionamento da partida direta. Então eu cliquei em S1, que eu cliquei em S1, né? Que não tinha nada energizado, agora eu fechei o circuito, energizou tudo. Então ele vai alimentar K1, no que alimentou K1, os contatos auxiliares 13, 14, 23 e 24, eles vão ligar. Né? Então eu vou alimentar a bobina do meu contator e vou alimentar a minha lâmpada. Beleza? Na hora que eu fiz isso, tá, o meu circuito de força, meu circuito de potência vai ser alimentado também. Por quê? Porque eu fechei K1, partiu o motor. Voltei com o dedo, né? Como ele sem retenção, voltei com o dedo de S1. Minha máquina ela vai continuar energizada. Por quê? Porque eu tenho um contato de selo K1 1314. Então ele continua alimentado, ele continua circulando corrente e pronto. Posso ir para casa, posso ir tomar uma cerveja sossegado, que meu sistema continua ligado. Né? Para mim realizar aí né, a desenização, para mim desligar o meu motor, basta eu clicar em S0. Na hora que eu clicar em S0, eu corto a corrente do meu circuito, beleza? Né? Então aí ele vai desligar todos os meus contatos auxiliares e desliga o meu motor, o sistema para de funcionar. Tá? A partida direta é bem simples, tranquilo? Bem tranquilona aí. Bem, pessoal, em respeito à manutenção, tá? Existem algumas falhas que acontecem aí, que é bastante comum, tá? Nesse tipo de circuito aí, nesse tipo de partida, tá? Que são as partidas diretas. Eu vou falar sobre algumas, tá? Algumas dessas falhas, o que isso pode ocasionar dentro do seu circuito, porque muitas das vezes o eletrotécnico ele não vai só montar o painel, né? Ele vai encontrar também esses dispositivos em campo com falhas, então você tem que realizar a manutenção. Vamos falar um pouco sobre manutenção desse tipo de partida, tá? Então, por exemplo, nós temos os nossos fusíveis da parte de potência primeiro, tá? Dentro da parte de potência, nós temos os fusíveis F1, F2 e F3, né? Que são aqueles três trifásicos. Se caso na queima de fusível, se eu queimar, tá? Se tiver queimado apenas um fusível, o motor ele vai funcionar. Só que ele vai funcionar com duas fases e ele vai funcionar com defeito, tá?
tem uma característica do motor de indução trifásico, quando ele está com duas fases, que ele vai roncar, beleza? Ele vai dar um... Aluno, acontece demais na prática, vocês vão ver como é que vai ser, tá? Se ele estiver roncando desse jeito, beleza? Significa que ele está com somente duas fases. Então, possivelmente, uma das fases, ela queimou. Se tiver dois fusíveis, tá, queimados, o meu motor, ele não funciona, tá? Ele não funciona de jeito nenhum. Então, com duas fases ele funciona roncando, tá? E apenas com uma ele não funciona. Com nenhuma, lógico, né? Não sei se for passar via Wi-Fi, né, que eu acho muito possível ainda para a nossa tecnologia, ele não vai funcionar de jeito nenhum, tá? Vale ressaltar que, se o caso de uma falha, se falhar um fusível, por exemplo, falhou um fusível, mas tem duas fases funcionando, o motor vai roncar. Só que o motor roncando, ele vai começar a causar sobrecarga. Se ele causa sobrecarga, existe um componente, que é o relé térmico, né? O relé térmico, depois de um tempo, ele vai, ativa e desliga o meu motor, protegendo o meu motor, tá? Então, a identificação, né? Como é que eu vou saber se o meu fusível está queimado? A primeira coisa que vocês vão fazer, se no caso for o fusível de AZ, né? Desculpa, os NH, tá? O fusível NH, vocês vão dar uma olhada na espoleta dele. Se a espoleta dele estiver lá alterada, se estiver explodida, significa que houve um curto-circuito em uma das fases e aí não adianta. Né? Você vai ter que trocar o fusível e ver o porquê que ocasionou o curto-circuito. Não basta só trocar o fusível. Tá? Se você trocar o fusível, você resolveu uma parte do problema, não resolveu o problema raiz. Tá? Beleza. Confere os outros três. Se professor, não conseguir fazer a identificação pelo fusível, né, pela espoleta do fusível, então existe um componente que é o parceiro e o querido de todo eletricista, que é o multímetro. Então existem duas maneiras, né, de você estar conferindo se está queimado ou não o fusível. O primeiro é por continuidade, então você coloca lá na continuidade, que nada mais é a medida de resistência, então você coloca na continuidade, desliga o seu circuito, tranquilo, você vai lá, desenergiza o seu circuito e mede a continuidade nos terminais do fusível. Faz isso para o fusível F1, F2, F3 e vê se está dando continuidade. Se caso não estiver dando continuidade entre os terminais de entrada e saída do meu fusível, possivelmente o meu fusível deve ter queimado. Tá? Então não adianta, descarta e troca e vê qual é o problema do motor. Uma outra maneira de você ver é conferindo aí o valor da tensão. Né? Então você confere a tensão da saída dos fusíveis, aí você tem que alimentar, né, o seu... nem precisa, né? Só você desligar o disjuntor aí, que a tensão vai estar por cima ali na chegada, mas você consegue fazer de fase para fase ali, você consegue medir a tensão. Se estiver chegando fase para fase na saída, né, do seu fusível, significa que o seu fusível não está queimado, tá? Beleza? Vamos para o outro elemento. Os contatos de potência do contator, tá? Se caso os contatos de potência estiverem interrompidos, tá? Vamos ver aqui. Com o contato interrompido, falta uma fase. O circuito funcionará de modo eficiente, o motor ronca, né? E lógico, o relé térmico vai atuar. Se 2 ou 3 contatos, né, forem interrompidos, a mesma coisa, tá? O motor não vai nem roncar, o motor não vai nem ligar, beleza? Então, sem problema nenhum. Se caso os contatos de potência estiverem colados, isso aqui acontece muito, tá, pessoal? Somente quando você tem um contator que ele está dentro do ambiente, né, onde que esse ambiente ele tem variações de temperatura ao longo do dia, tá? Então você tem um contator lá que de manhã, deve ser o caso aqui no caso aqui de São Mateus do Sul, de manhã ele chega a temperaturas lá de quase 5 graus. Aí chega à tarde, ele está no ambiente industrial que chega em torno de 30, 35 graus. Então essa variação de temperatura num curto espaço de tempo é plástico aquilo, né? Então você tem equipamentos dentro do contator de plástico que não resistem, né? Então eles podem se soltar ou, devido a um alto aquecimento, eles podem colar, tá? Então elas ficam permanentemente fechadas. Nesse caso, se caso meu contato de potência do meu motor no circuito de potência estiver colado, mesmo apertando o botão de desliga no meu circuito de potência, tá? Eu não vou conseguir desenergizar o meu motor, tá? Então não vai obedecer o meu circuito de comando, tá? Professor, como é que eu faço isso? Como é que eu vou conferir se o meu contator está com problema? Não adianta, continuidade, multímetro de novo. Você vai lá, você vai desenergizar o seu circuito, tá? Desliga tanto o circuito de potência quanto o seu circuito de comando e mede continuidade. Mede continuidade na entrada do seu contator no circuito de potência e na saída do seu contator no circuito de potência também, tá? Então era lá aquele 1L1
Aí você vai depois 1T1, né, que eu ensinei para vocês na nomenclatura, né, vai nas duas pontas, fase por fase. O certo é não dar continuidade, porque não deve estar atuado, tá? Então ele não deve dar continuidade de jeito nenhum. Se der continuidade, significa, beleza, que possivelmente tá, o seu contator está com os contatos colados, beleza? No caso do relé térmico, tá? No caso do meu sensor de corrente, ele estiver cansado, quando a gente fala cansado, como ele é um bimetálico, né? Ele dilata, né? Então ele fica dilatando demais, ele tem, né, um limite, né? Porque ele desgasta com o tempo, tá? Então, nesse caso, quando ele dilata, não adianta ele ficar para sempre dilatado, né? Ele fica para sempre relaxado, tem que fazer, tá? Então, o relé térmico não desliga, ele vai ficar sempre atuado. Então, a corrente, mesmo a corrente passando o valor, né, ultrapassado, tá? Ele não desliga, ele continua naquela, tá? Então, nesse caso aí, isso é um dos grandes mistérios, um dos grandes problemas que o pessoal sofre com a parte do relé térmico, tá? É você observar a corrente, né, que está sendo alimentada lá no motor, você confere com a corrente nominal, né, e vê o ajuste para ver se está correto. Se caso, né, a corrente nominal está dentro do ajuste aceitado e mesmo assim, né, o relé térmico continua atuando, não adianta, o relé térmico deve estar com algum problema aí, tá? Possivelmente ele está cansado ou viciado, tá? E em caso dos motores de indução trifásico, isso aqui é bem interessante, pessoal. Nós temos várias falhas possíveis dentro do motor de indução trifásico. A gente vai ter uma aula de motor onde a gente vai caracterizar isso aqui com mais detalhes, tá bom? Mas já passando de antemão para vocês, tá? Então, motor de indução de trifásico, tá? Primeiro, possível falha que tem, tá? Curto-circuito entre as bobinas do motor, tá? Quando o motor lá, ele perde o isolamento e começa a dar curto-circuito entre eles. Possivelmente, se eu começar a dar uma grande quantidade de curto-circuito nas bobinas do meu motor, os meus fusíveis eles vão falhar, eles vão queimar, tá? Então, possivelmente, se eu queimar um, motor ronca, a relé térmica atua, se eu queimar dois, o motor desliga, né? Existe uma outra maneira, tá? Que é o curto-circuito entre as bobinas e a carcaça do motor, tá? Nesse caso, se o meu motor estiver bem aterrado, tá? Ele vai dar uma sobrecorrente, essa sobrecorrente vai fazer com que ele queime o fusível, né? Como se fosse um curto-circuito, tá? Se caso, tá, o meu motor não estiver bem aterrado, a minha carcaça do meu motor fica energizada, então a corrente não vai para lugar nenhum, ela vai ficar na carcaça mesmo. Então, se o cidadão, se o eletricista for lá encostar na carcaça, o que vai acontecer? A corrente vai vir para onde? Para o eletricista. Possivelmente ele vai tomar um choque, beleza? Bobinas abertas ou bobinas interrompidas. Se caso somente uma bobina, beleza? Ela tiver, né, rompida, meu motor vai roncar, tá? Então significa falta de fase, vai dar algum problema. Se for duas bobinas ou três bobinas abertas, possivelmente meu motor não vai funcionar de maneira nenhuma, tá? Em relação da falta de isolação, né, em respeito à carcaça das minhas bobinas, né, a mesma coisa vai acontecer, tá? Ela vai energizar a minha carcaça, se não estiver bem aterrada, a pessoa vai encostar lá e ela vai tomar o choque. Quando a gente for tratar da aula de motores elétricos, né, eu vou tratar dessas falhas para vocês, a causa das falhas, possivelmente, e principalmente como é que faz para você identificar, tá, cada uma dessas possíveis falhas. Para a identificação dessas possíveis falhas, já passando para vocês de antemão, existem dois equipamentos. O primeiro equipamento é o multímetro, onde você mede a resistência de cada um dos enrolamentos, cada um dos fechamentos do motor. E o segundo é o megômetro, tá? A gente vai ver como é que usa o megômetro, mas o megômetro ele vai fazer o teste de isolação aí dos motores, tranquilo? Existe a falha, agora entrando dentro dos circuitos de comando dos juntores termomagnéticos, quando o manípulo do acionador, né, que é aquela parte de plástico que é responsável, né, por fazer a atuação de desligar e desenergizar o meu juntor, ele tiver, a gente fala meio brochado, né, ele tiver livre ou solto. Nesse caso, né, depende do estado normal que antes da quebra do meu disjuntor. Então, se a minha manopla quebrar, tá, eu não consigo ligar ou desligar o meu disjuntor, né? Então não adianta, então eu vou lá ficar mexendo nele e não altera em nada. Mas vale ressaltar que se no caso ele tiver, tá, ele quebrou, no caso estiver ligado, beleza? Essa parte de plástico. Aí deu um curto-circuito, não tem problema, o disjuntor ele vai atuar do mesmo jeito.
Nesse caso, eu não tenho que fazer, né? É troca do disjuntor mesmo, tá? No caso lá do meu relé térmico, tá? É um 9596, né? Para o circuito de comando, né? Se ele estiver cansado, beleza? Ele não abrirá, tá? A corrente, mesmo quando a corrente ultrapassar o valor nominal, não adianta, não tem o que fazer. E se ele estiver viciado, beleza? Ele sempre vai ligar. Então, eu não vou conseguir atuar o meu circuito aí de comando. Para esse caso, tem que fazer aferição, tem que utilizar o multímetro, mede continuidade ou mede o valor de tensão, né? Ou o alicate amperímetro, para medir a corrente do motor lá, para saber se a corrente está dando valor nominal ou não. Tá? Em respeito ao botão desliga, uma das grandes possibilidades de falha, por ele ser mecânico, né, pode ser desgaste ou sujeira, beleza? Dos contatos, por ele ser mecânico, parte plástica, parte metálica desgasta muito, tá? Se ele houver esse desgaste ou esse acúmulo de sujeira, quando você pressionar ele não vai fazer o que ele tem o objetivo de fazer, que é fechar ou abrir, tá? As bobinas do meu contador, existem vários problemas da bobina, tá? Todo enrolamento, igualzinho o enrolamento do motor, que é curto-circuito da bobina aberta, ou trepidação, tá? E vibração no conjunto magnético também é possível. No caso de curto-circuito, tá? Da minha bobina, a minha proteção ela atua na parte de comando, tá? A proteção atua, que é o meu disjuntor dentro do comando. Se minha bobina estiver aberta, mesmo eu pressionando, tá, o botão lá, posso pressionar o botão quantas vezes for, eu não consigo de maneira nenhuma reiniciar o meu contator, beleza? E a trepidação, tá, possivelmente vai haver faíscas, vai dar sobreaquecimento e vai aparecer um zumbido, tá? O contator sempre dá um zumbido, dependendo do se ele estiver danificado com essa trepidação e vibração, ele dá um zzz, né? Se não é que existir essas aulas, vocês vão rir pra caralho, né? Vez que estão zzz, tá? Isso significa aí que está tendo alguma trepidação, algum problema no conjunto magnético do contator. Somente ele vai dar algum defeito, tá? Aí futuramente. Bem, pessoal, essa é a nossa aula, tá? De hoje. Vou estar passando uma lista de exercícios para vocês em conjunto, que são 5 exercícios bem fáceis. Aí assistam a aula e respondam durante a aula até o final aí, até às 11 horas, beleza? Espero que estejam todos bem, tá? Não se esqueçam de colocar o nome, tá? Tem pessoal esquecendo de colocar o nome, aí eu tenho que ser adivinho aí para descobrir, né? Qual o nome de quem respondeu o quê. Então não se esqueçam de colocar o nome, por favor, beleza? No mais, bom descanso a todos aí. Fiquem em paz aí e tomem bastante cuidado aí, beleza, pessoal? Grande abraço.